Salamu ala Rasul Karim. Boa noite, wassalamu alaikum, queridos irmãos. Vamos iniciar mais uma aula de terça-feira, uma aula abençoada. Antes de mais nada, vamos iniciar com as palavras do Criador, palavras de Allah, recite a surata da abertura, Surat al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amém. Vamos pedir agora para o seu Assad, irmão Assad, recitar o Corão. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amém. Vamos pedir agora para o irmão Luizinho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amém. Munif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amém. Irmão Sadico, quer falar? Tá aí. Vamos iniciar a aula então. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com a criatura melhor de todas as criaturas, nobre e querido e mensageiro, o último dos profetas, Muhammad. Que a paz esteja sobre ele, sobre os seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Vamos falar um pouco sobre amar o profeta, defender o profeta, e fica proibido para todos nós falar algo a respeito do profeta. Ou zombar, ou tirar sarro, ou xingar. Começamos com um dito confirmado, correto, que foi relatado pelo querido Abdullah ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele e com seu pai. Ele disse, numa época, tinha uma mulher que era uma escrava de fulano. E esse fulano teve 2 filhos dessa escrava. Naquela época, podia ter filho com a escrava. Por enquanto, era natural. Então, esses 2 filhos eram considerados as 2 preciosidades ou 2 pérolas para ele. Só que essa mulher, essa escrava, ela passava alguns momentos falando sobre o profeta. Xingava ou falava mal
do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então esse homem advertiu ela, uma advertência forte e rígida, por várias vezes. Ela não deu atenção para a advertência. Quando chegou numa certa noite, essa mulher voltou a insultar e a xingar o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nesse momento, quando ele escutou isso, esse homem não teve paciência. Não teve paciência. Ele pegou uma arma menor que uma espada e foi até ela e deu nela, ou deu na sua barriga, até ela vir a falecer ou cair morta. Quando isso chegou até os ouvidos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele diz: testemunhe que o sangue dessa mulher é um sangue que não vale a pena. É um sangue que não tem benefício algum, nem para ela e nem para a humanidade. Ou como disse o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Desse dito, os grandes eruditos e sábios do Islã, eles tiram que de extrema importância nós respeitarmos o mensageiro de Deus, o último dos profetas, sallallahu alaihi wasallam. E a pessoa que falar, xingar, ofender o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a maioria dos eruditos sábios virtuosos, eles penalizam essa pessoa. E a penalidade é a pena de morte. Eles penalizam essa pessoa e a penalidade é a pena de morte. E ao outro grupo dos sábios falam que a pessoa, se não era muçulmana, ofendeu, xingou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele é penalizado com a pena de morte. Porém, se ele se arrepender para Allah e se converte, abraça o Islã, Deus perdoa ele e não precisa ter a pena de morte para essa pessoa. Agora, se a pessoa era muçulmana e fez isso, ela é penalizada com a pena de morte. Se ela se arrepende, ela é perdoada, mas a penalidade deve ocorrer. A penalidade deve ocorrer. Porém, os sábios estão de acordo e falam: essa penalidade não é para qualquer um colocar em prática, não é para a população, não é para as pessoas colocarem em prática. Essa penalidade, quem deve colocar em prática é o governante, é o líder do Estado, junto com o decreto do juiz islâmico, e não a população. Mesmo se as pessoas virem a pessoa ofender o profeta, ela não pode ir até essa pessoa e combatê-la ou eliminá-la, porque se acontecer isso, vira bagunça na sociedade. E dentro do Islã, a religião do Islã, ela preserva a organização. Ela preserva a organização e não a desorganização. Por isso, queridos irmãos, eu gostaria de falar isso aqui porque o profeta Muhammad recebeu 2 versículos ou 3 versículos de extrema importância na época, quando estava recebendo vários versículos ao Corão sagrado, recebeu através do anjo Gabriel. Ali tinha rodas de hipócritas, munafiqin, na época do profeta. Ele não sabia quem eram os hipócritas, até Allah mostrar quem eram os hipócritas para ele. Então, numa certa roda, os hipócritas estavam reunidos com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e nesse momento veio um grupo de muçulmanos que não eram hipócritas, sentou com eles, pensando que eles eram muçulmanos. E naquela roda, as pessoas começaram a zombar da religião, fazer piadinha. Nesse momento, Allah Todo-Poderoso desceu para o profeta, através do anjo Gabriel, alayhi salam, os versículos da Sura At-Tawbah, da Sura do Arrependimento. Deus falou assim, no versículo: وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَعْلَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Sura At-Tauba, a ayah al-Karima. Allah Todo-Poderoso disse: porém, se os interrogares, sem dúvida te dirão, estávamos apenas falando e gracejando, fazendo graça. Diz-lhes: escarnecei acaso de Allah, de seus versículos e de seu mensageiro? Não vos excuseis, porque renegastes depois de ter desacreditado, e se indutássemos, perdoássemos uma parte de vós, puniríamos a outra, porque é pecadora. Surat At-Tauba. Esse versículo desceu para os hipócritas. Allah mostrou uma advertência para aquelas pessoas que estavam zombando da religião, tirando sarro, fazendo piada dos versículos de Allah. Nesse momento falou que vocês estão tirando sarro, estão brincando dos versículos, das palavras sagradas. Nesse momento, aquele grupo de muçulmanos que estava sentado com os hipócritas se arrepiaram, choraram, se arrependeram e voltaram para Allah. Por isso que ele falou, Allah, depois de ter desacreditados, e se indutássemos, se perdoássemos uma parte como foi perdoada, pois a outra parte vai ser castigada. A outra parte, quem que é? Eram os hipócritas que se faziam de muçulmanos. Essa é a hipocrisia maior, a hipocrisia do coração. A pessoa se passa por muçulmano, se passa por crente, na frente das pessoas, por algum objetivo. Mas dentro delas, elas odeiam o Islã, não acreditam em nada. Nós devemos tomar cuidado. Os sábios falam que nós não podemos gozar, nem brincar com nada a respeito do Corão e da Sunna. Hoje, muitos de nós, dentro da sociedade islâmica, brincam e tiram sarro do hijab, do véu da mulher. Muitos tiram sarro e brincam da barba. E o hijab e a barba faz parte da Sharia. Muitas pessoas dentre os muçulmanos, quando ficam enfurecidas ou ficam nervosas, perdem o controle e começam a xingar ao Criador, a Allah. Isso, sem dúvida alguma, que tira a pessoa do Islã. Acabou, a pessoa perdeu o Islã, não é mais muçulmana. E também, como disse esse relato e outros relatos que falamos, esse hadith falou mal do profeta, do melhor de todas as criaturas, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Deus, ou qualquer outro mensageiro e profeta. Você vem falar mal, tirar sarro, gozar, xingar o mensageiro de Deus? Se você era muçulmano, você perdeu a tua religião nesse exato momento. E se você não é muçulmano, é um incrédulo, você deve voltar para Deus aceitando o Islã. Caso contrário, se tiver um governo islâmico, com líder islâmico, com juiz islâmico, será decretada a pena de morte para ti. Mas não o povo não pode fazer isso. Porém, o povo deve defender o profeta de uma outra forma, a qual os eruditos falam, e falam até hoje ainda. Os eruditos falam defender o profeta colocando as palavras, a sunna do profeta Muhammad em primeiro lugar. Levantar a sunna onde você estiver, não só na mesquita. Levantar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, não só na sua casa, não só no seu serviço, na rua, em todos os lugares. Ter orgulho de você seguir o melhor homem de todos os tempos, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não podemos aceitar as pessoas falar mal do profeta Muhammad. Devemos estudar a biografia do profeta Muhammad. Devemos estudar as maneiras que o profeta Muhammad lidava com as pessoas, colocar em prática e levar para as pessoas esse conhecimento. Não podemos resistir. E aquele que está de contra, criticando, falando mal, xingando, tirando sarro
fazendo as caricaturas do profeta, você deve boicotar essa pessoa. Os sábios falam isso. E até hoje falam. Você deve boicotar essa pessoa. Evitar essa pessoa. Não conversar com essa pessoa. Se ela tem um comércio, não pode comprar dessa pessoa. Porque isso é din. Isso é religião. A religião faz parte da vida. Nós devemos ter dentro de nós a honra e querer defender o Islã, defender os muçulmanos, defender os mensageiros e, principal, o profeta e mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então essa passagem é de extrema importância para nós muçulmanos colocarmos em prática. E vamos lembrar também aqui um dito de extrema importância que Abdullah ibn Abbas, de novo, esse grande companheiro, que Allah esteja satisfeito com ele, disse uma vez o profeta Muhammad, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse: Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, alaihi salam, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, disse: Innamal umur thalatha, certamente as questões são 3. E Jesus falou: certamente são 3 questões que vocês devem tomar cuidado e entenderem. Aí ele falou: a primeira, a questão que é mostrado a orientação, rushd. A questão que é mostrado guiamento, clareza, conhecimento. Então vá atrás, pegue, pratique e divulga. Vá atrás, pratica, divulga. Fique firme nessa clareza. A outra questão é aquela questão que mostra escuridão, que mostra corrupção, que mostra desordem. Então isso fique longe, se afaste. Ignorância, se afaste. E a terceira questão é a questão que tem divergências. Você não sabe se isso pode ou não pode. Nisso, você é obrigado a largar nas mãos dos eruditos, al-ulama, dos sábios. Ou ir em busca do conhecimento. Isso quem disse foi Jesus, alaihi salam, através do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E esse hadith é um hadith correto, rawahu Tabarani, rahimahullah. Quer dizer o quê? Queridos irmãos e todos que estão nos escutando, nós temos a obrigação de ir em busca do conhecimento. Nós devemos ir em busca do conhecimento, mergulhar no conhecimento, saber que o Islã é um mar de conhecimento. O muçulmano não pode cruzar os braços e viver a vida, achar que está vivendo. Trabalha, come, dorme, vai para casa. O muçulmano deve viver o Islã, praticar o Islã, aprender o Islã, divulgar o Islã, para quando chegar algo, se alguém falar alguma coisa da tua religião, você saber como defender, como falar. Se alguém falar algo do teu Criador, de Allah, você saber defender o Criador dos mundos, que é Allah. Se alguém falar do teu profeta, dos mensageiros em geral, você saber falar desses mensageiros, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Então, queridos irmãos, nós devemos ficar atentos para isso. Nós devemos ficar atentos e saber que nós somos muçulmanos. Muçulmano é pessoa séria. Não pode mentir, não pode falar mentira, não pode cair na corrupção e deve defender todas as pessoas, dentre os seus irmãos crentes, até aqueles que não são crentes. E principalmente, não tem que defender as pessoas injustiçadas e mais ainda, defender o mensageiro ou os mensageiros de Allah. Nós devemos fazer o que os sábios falam. A pessoa que falou mal da sua religião, do teu Senhor, do teu profeta, você deve evitá-la, boicotá-la. Não matá-la. Isso deixa para os governantes, o juiz, mas deve boicotá-la e evitá-la de qualquer maneira. E ter conhecimento. Praticar o Islã, levar a biografia do profeta para toda a criação. Levar a biografia, da maneira que o profeta lidava com as pessoas, pois o profeta lidava da melhor maneira. Veja que ele falou, sallallahu alaihi wasallam, afqalu shay fil mizan. As coisas mais pesadas na balança, khuluqul hasan, é o bom caráter, a boa conduta. E o melhor caráter era o caráter do profeta. Perguntaram para Aisha como que era o profeta, qual que era o caráter dele, como que era a conduta dele. Ela disse, era conforme o livro de Allah, era conforme o Corão. Allahu Akbar. Nós estamos obrigados a seguir esse caráter. O profeta da misericórdia. Sallallahu alaihi wasallam. E que Allah nos abençoe e faça de nós pessoas verdadeiras
Não vou prolongar muito a aula de hoje e que Deus faça de nós pessoas verdadeiras, humildes, sinceras, com conhecimento. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Salatu wassalamu ala khatam. Barakallahu fik, jazakallah khair. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة